Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje vamos continuar falando sobre objetos que compõem um user form, ok? Vamos falar na aula de hoje sobre o toggle button, que é um botão muito simples, né? No meu ponto de vista, ele não tem tanta funcionalidade assim. Eu mesmo nunca cheguei a adicionar esse objeto, né? Esse elemento em formulários que eu desenvolvi, mas ele pode ser interessante dependendo da funcionalidade da sua planilha aí, do seu formulário, né, do projeto que você está trabalhando. Ele pode ser útil, pode ter alguma funcionalidade, então nós vamos falar sobre ele, ok? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente vai voltar, né, com a mesma planilha que a gente tinha aí nas nossas últimas aulas, né, onde a gente falou sobre combo box, sobre list box, a gente falou sobre tab index, é a mesma planilha, ok? A gente vai sempre trabalhar em cima do mesmo arquivo para ir acumulando informações e quem tiver alguma dúvida é só voltar nas aulas anteriores, tá? Todas essas aulas estão dentro de uma mesma playlist que é VBA para iniciantes. Aí depois a gente cria uma outra playlist VBA para nível intermediário, tá? E a gente vem com umas programações um pouco mais cabulosas, né? Um pouco mais interessantes, mostrando mais aplicações, como que realmente a gente faz uso de todos esses artifícios que a gente vem apresentando aqui, ok? Então vamos lá. Aqui a gente vai usar o toggle button, tá? A gente vem aqui na nossa caixa de ferramenta. Vocês podem ver aqui, ó, que ele tá aqui, ó, botão de ativação, que é a mesma coisa que toggle button. Pode ser que o ícone dele esteja diferente para vocês, dependendo da versão do Excel de vocês, tá? Mas o nome é o mesmo, botão de ativação. O botão de ativação, ele é um botão que, em teoria, ele é um botão de on e off, praticamente. Ou ativa e desativa alguma coisa. É para isso que serve, tá? Eu já vi alguns exemplos na internet do pessoal colocando o toggle button para fazer alterações aqui na nosso worksheet. Porém, eu particularmente acho que não é cabível esse tipo de exemplo, senão eu vou estar induzindo vocês a fazer um uso não muito correto desse elemento, tá? Porque quando você monta um formulário, você monta para trabalhar somente com ele. Você manipula informações ali atrás na sua planilha, porém não é nela que você quer olhar. Você quer trabalhar no formulário como se fosse um sisteminha. E a planilha ela serve apenas como um banco de dados, tá? Geralmente é assim que a gente trabalha. Então eu só vou mostrar para vocês, desculpa, o exemplo que o pessoal vem dando, tá? Vamos chamar aqui como a gente tem costume, vamos colocar o toggle button como TB1, tá? Eu não sei se vai ter outro ou não nesse exemplo, mas vamos deixar como TB1. Vamos diminuir o tamanho dele aqui, tá? Vamos dar o exemplo igual o pessoal faz aqui na na internet que eu vejo, vamos supor que eu vou colocar para ele mudar a cor da minha seleção, por exemplo, tá? Então eu dou um duplo clique no toggle button, olha, ele já veio com o nome atual dele, TB1. Aí, aqui o que acontece? O toggle button ele é igual o combo box, o combo box não, desculpa. Ele é igual os que a gente falou na última aula aqui, ó. O botão de opção e caixa de seleção, tá? Ele é um booleano, o toggle button. Ele é verdadeiro se ele tiver ativado e ele é falso se ele tiver desativado, ok? A mesma coisa que a gente falou na aula passada do botão de ativação e caixa de seleção. Então a gente dá um duplo clique, aí a gente vem aqui. A gente faz um if tb1.value for igual a true, que assim que você apertar o toggle button, ele já vai ficar true, tá? Então se ele for true, já dá o end if aqui. Se ele for true, a gente pega aqui então que se o toggle button for valor true, né? Se ele for verdadeiro, então a gente vai pegar aqui selection.interior.color vai ser igual, por exemplo, a VB Green, tá? Não importa que é só um teste. Se não, se ele for falso, então a nossa seleção, o interior, a cor vai ser igual a VB White, por exemplo, ok? Então aqui a gente só vai dar um exemplozinho besta assim, só para simular o que a gente vem vendo pela internet. Então a gente dá um clique aqui, vai vir o nosso formulário, a gente chamou ele, a gente aperta o toggle button, ele vai pegar a seleção e deixar verde, porque foi o que eu coloquei na nossa programação, deixar com o interior verde, tá? E você pode ver que o toggle button, ele já tem essa função automática de que a hora que você aperta, ele fica apertado. Ao contrário de um botão de comando, que é o botão comum tradicional, só de OK, gravar, coisas assim, ao contrário do botão de comando, o toggle button ele fica. Por isso que eu falo que ele é um botão de on e off. Ele liga ou ele desliga,
tá? Ele fica afundado, ele já tem essa ação automática visual, tá? Vocês vão ver aí em planilhas não, né? Em programas na internet, né? Em YouTube, vídeos que as pessoas fazem, vocês vão ver que o pessoal, já isso falando já lá na frente no nível mais avançado, o pessoal costuma usar os rótulos para simular botão, porque os rótulos eles possuem eventos que te ajudam a trabalhar como botão e ele é bem personalizável, porque você pode inserir uma imagem no rótulo e transformar essa imagem numa atuação de botão. Porém, você vai ter que desenvolver toda a programação para simular esse botão sendo apertado, sendo que aqui você já tem o toggle button fazendo isso nativamente dentro do Excel. Tá? Então essa é a maior diferença de você usar a ferramenta que já vem dentro do Excel. Tá? Aqui a gente não tem um nível de personalização muito grande, a gente até consegue trocar a cor do botão, a cor do escrito que está no botão, o tamanho, mas a gente não consegue deixar ele em formatos diferentes, com efeito sombreado, cantos arredondados, a gente não consegue deixar ele firulento, vamos dizer assim, ao contrário de que se você usa um rótulo, você faz o que você quiser, né? O que a sua criação aí, sua imaginação permitir. Então, você viu que o toggle button ele está ativado e ele deixou com o fundo verde como estava na nossa programação, porque é valor true. Agora, se ele for apertado novamente, né? Se o nosso botão, toggle button, for apertado novamente, ele vai passar a ser false de valor. Então, ele deveria ficar branco. Então, a gente continuou aqui com a nossa seleção que a gente já tinha. Vamos apertar novamente. Pronto, ele deixou com o fundo branco. Então, o toggle button, ele tem essa função. Você aperta, ele fica apertado. Você aperta de novo, ele desaperta. Então, você sempre vai trabalhar com esse if true faz tal coisa, se não, faz o oposto, né? Faz outra coisa. Essa é a função do toggle button. E como aqui a gente colocou que é a seleção, né, que vai mudar de cor, a gente pode pegar e selecionar uma área maior. Dá do mesmo jeito, tá? Porque a gente colocou selection, a gente não definiu um range, a gente colocou selection. Onde você selecionar, ele vai pintar. Então, esse é um exemplo que é o que comumente vem sendo dado na internet, mas que eu acho desnecessário, porque você não vai criar um formulário para ter um botão que vai interagir diretamente com a worksheet, porque você não vai trabalhar com os dois concomitantemente. Como eu expliquei, você vai fazer um formulário para trabalhar com o formulário. A worksheet atrás vai ser só um banco de dados, é algo que vai ficar rodando em segundo plano, você não tem que mexer com ela, em teoria. Pode ser que alguém tenha um uso que precise dessa forma, mas a princípio não é assim que é feito, tá? Então, aqui eu dei esse exemplo do uso de toggle button. Agora vamos mudar, né? Vamos esquecer isso daqui, nós não vamos interagir com a worksheet. Vamos dar um exemplo um pouco mais interessante, assim, de usabilidade do toggle button. Ainda não é um exemplo real, mas é algo interessante. Aqui eu tenho dois formulários carregados já na minha planilha, né? Devido às aulas que a gente deu. Então vamos supor que eu quero que quando esse toggle button for apertado, eu quero que ele pega aqui para mim e me mostra o meu form2.show, tá? Eu vou apertar ele, ele vai mostrar o meu formulário 2, ele vai dar um ponto show. Se não, se ele for desativado, se ele for false, de valor false, eu vou querer que ele apenas esconda o meu formulário, ele não vai fechar, ele vai esconder, tá? Então eu vou dar aqui um hide, que é esconder em inglês, tá? Então vamos lá. Eu vou apertar para chamar o meu formulário 1. Vou apertar o toggle button, ó, ele puxou meu formulário 2. Tá? Puxou. Agora eu aperto de novo. Escondeu. Aperto de novo. Voltou. Essa é uma funcionalidade um pouco mais interessante para o toggle button. Você às vezes tem um formulário, como eu já disse, você vai criar um formulário para trabalhar como um sistema. Aí de repente você precisa de um auxílio, de um segundo formulário para te trazer outras informações, que aquele formulário principal que você está trabalhando não é possível, você não quer sair daquela informação que você está vendo naquele momento, mas você quer chamar uma outra informação. Um exemplo besta, como se você estivesse chamando uma calculadora no Windows, você está trabalhando com o seu programa aberto, você vai lá e chama a calculadora para trabalhar com a calculadora do lado. Aqui é a mesma coisa, você pode ficar com dois formulários abertos e você pode esconder ou mostrar ele a qualquer momento para você conseguir pegar uma informação que você precisa. Então aqui eu só vou aproveitar esse exemplo para mostrar para vocês que ele realmente está escondendo e não descarregando o formulário. Esse formulário 2, ele possui as ações próprias dele, ó. Eu consigo deixar selecionado várias coisas.
Então eu vou apertar o toggle button para ele esconder, é o ponto hide, aperto de novo, ele volta preenchido como eu deixei, porque isso é a função do hide, ok? Eu poderia pôr para ele dar um unload, que ele apaga, ele esquece o formulário e não grava a informação. Então vamos dar esse exemplo só para mostrar, tá? Para dar o unload, ele funciona ao contrário, é um unload e depois o objeto, tá? Então aí você chama o formulário 1, aperta o toggle button, tá aqui o formulário 2. Vamos preencher ele, igual a gente preencheu o outro, tudo preenchido. Vamos apertar ele de novo. Ele deu o unload como está aqui no programação. Você aperta de novo, ele chama de novo, ele dá um ponto show, mas ele vem zerado, porque agora a gente deu o unload e não o hide. Beleza? Então era isso só que eu queria mostrar nessa aula de hoje. O toggle button ele funciona dessa forma. Ele ativa e desativa no sentido de on e off, tá? Ele liga e desliga tal função. Enquanto ele estiver apertado, aquela função fica ativa. Você desapertou, ele faz o contrário daquela função. Pelo menos você na programação deveria colocar para ele fazer o contrário, porque não faz sentido você na função ativa fazer uma coisa e na função desativa você faz outra coisa que não tem nada a ver. Você vai acabar fazendo uma sucessão de eventos que vão se encavalar, né? Então o toggle button ele é para fazer essa função de on e off. Você faz uma função verdadeira e depois você faz a versão falsa dessa função. Então essa foi a nossa aula de hoje. Dá aquela sua curtida e até a próxima aula.